Alô, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Estamos aqui dando improviso, né, devido ao ocorrido aí da nossa igreja, né, e agora estamos aqui, passando por aqui, conforme comuniquei aos irmãos agora à noite e ontem também. Alguns irmãos não se situaram naquilo que falamos, mas antes de tudo, ia me esquecendo, né, a paz do Senhor Jesus a todos, os irmãos de perto, os irmãos de longe, da nossa igreja, do nosso ministério, os irmãos que vão assistir esse vídeo, para a glória de Deus, que Deus possa estar abençoando a sua vida. A gente não é costume estar fazendo esse tipo de procedimento, gravar assim como a gente está fazendo agora, mas devido a essa eventualidade, por uma responsabilidade como pastor de uma igreja que somos, achamos conveniente poder estarmos hoje nessa data gravando esse breve vídeo. Não vai ser longo, vai ser curto, mas espero que possa edificar a sua fé, devido que tivemos aí um probleminha na igreja por esses dias, devido à chuva que caiu por esses dias. Houve na nossa igreja um certo surto gripal, e dado momento, devido a essa questão de Covid espalhada em toda a nação e também aqui no estado e no município, alguns irmãos estiveram indo até alguns locais aqui perto aqui para consulta, e os médicos então resolveu, observando o quadro de muitos irmãos, colocando em quarentena, É interessante, o que ocorreu, realmente nos deixa surpreso. A minha esposa também está em observação, e em virtude também por ser marido, ser esposo, está aqui ao lado da minha esposa, como ela teve que ficar na quarentena, então mesmo que eu não esteja sentindo nada, esteja tudo bem comigo, porque está, graças a Deus. Então preferi estar aqui no isolamento também, e víamos até a possibilidade de ter obreiros hoje, dirigindo o culto, mas como não foi possível, devido aí sermos poucos, então não tivemos aí pessoa para poder suprir, Então peço perdão aos irmãos, não foi uma questão que queríamos, foi uma coisa eventual, mas para não deixarmos passar em branco, porque hoje seria o 7º elo da campanha. Eu estou passando aqui por aqui justamente para orar com você que está aí em casa, que daqui a pouco vai estar assistindo esse vídeo, você, meu irmão, de perto, de longe, que estava fazendo campanha lá na nossa igreja, ou então juntamente orando conosco todas as vezes no culto transmitido. Então eu me senti na responsabilidade, pelo menos nesse último elo. A minha esposa não pôde me acompanhar nesse último elo, devido a estar em repouso, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, está aqui comigo, está aí com você, e tenho certeza que Deus há de fazer coisa notória, marcante, porque como um certo centurião chegou perto de Jesus dizendo: Senhor, meu servo jaz em casa, doente e atormentado, peço que vá até minha casa para que o cure. Ele menciona um problema para Jesus, Jesus vai até lá para curar, mas dado momento ele toma uma atitude: Senhor, ele não se achou digno que o Senhor entrasse debaixo do seu telhado, e falou: Senhor, basta apenas uma palavra e o meu servo sarará. Eu creio que mesmo que a gente neste momento não esteja dentro de um templo, mas nós somos a igreja, e a igreja espiritual se une como membro do corpo de Cristo neste momento, Então tenho certeza, se você unir a tua fé com a minha e eu contigo, aí onde você está, haverá cura, haverá resposta, haverá milagre, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Então que você possa estar atento ao que vai estar sendo dito. Vamos orar, e que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu peço desculpa, perdão aos irmãos por essa eventualidade. Batalhamos, corremos atrás para que hoje a igreja estivesse com as portas abertas. Então, devido a isso, a gente estamos aqui de improviso para poder você estar sendo abençoado aí no seu lar. Amém? Já praticamente eu creio que nesse momento seja dia 20 horas, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus há de nos conduzir e você ser abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, graças eu te dou por estar na tua presença, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Senhor amado, estamos aqui dentro de um quadro improvisado, visto ao ocorrido da nossa igreja, mas como servo do Deus Altíssimo e também como pastor dessa igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Vidas, meu Senhor, eu me vi na responsabilidade de poder estar aqui nesta hora, trazendo um louvor, uma palavra de oração e também uma breve palavra bíblica ao coração dos santos, ó Deus, para entregar a Ti esse 7º elo da campanha, ainda que nós não estamos lá na casa de Deus como nós queríamos, mas eu uno a minha fé com meu irmão, minha irmã que está em casa neste momento,
nos acompanhando, Deus, através do YouTube. Que o Senhor possa ministrar em cada coração e que o Senhor possa, Senhor, falar cada vida, Senhor, e que tu venha quebrar cadeia, trazer libertação e cura, provisão, Senhor, entrar com prosperidade. Senhor, eu não sei qual é o propósito que a tua filha, teu filho estava fazendo, Senhor, mas eu concordo, Senhor, com as pessoas, eu concordo com o voto, eu concordo com as orações, com os pedidos que estão sendo diante do Senhor, porque a tua palavra diz: o que dois concordarem na terra será concordado no céu. Então, neste momento, ó Pai, nessa abertura de oração, nesse momento de culto, neste momento dessa live, juntamente com teus amados, nós oramos acreditando e agradecido pela vitória já em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar a Deus com um corinho conhecido. E daqui a pouco vamos orar, vamos trazer uma breve palavra para o teu coração, amém? Isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, aleluia, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, oh glória, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louve a Deus comigo aí, você em casa. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, oh glória, onde flui o amor, ministrando louvor, ministrando louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estou louvando a Deus com este corinho, estou lembrando o Salmo 27:4, quando o salmista ele fala com Deus ali naquela palavra, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar no seu templo para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Será que nós temos amado a casa de Deus? Como é que nós temos enxergado essa oportunidade que Deus nos concede no dia de hoje? Tanta liberdade temos para estar na casa do Senhor.
e muitas das vezes abrimos mão por coisas passageiras, fúteis da vida, né? Agora estamos aí nesse quadro que estamos enfrentando. Certamente muitas pessoas vão lamentar pelo fato de não poder estar na casa de Deus, mas eu quero te deixar um conselho. Neste momento, passando por esse quadro, Deus sabe todas as coisas, a Bíblia nos ensina que não acontece nada sem a permissão do Senhor, mas que você possa fazer um refrigério, possa fazer uma reflexão no seu coração e ver se verdadeiramente eu e você estamos servindo a Deus em espírito e verdade, estamos indo para a casa de Deus apenas pelas bênçãos, ou somos religiosos, fazendo por fazer, ou verdadeiramente servimos a Deus porque amamos a Deus e nos importa servir e agradá-lo. Deixa essa pergunta com você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Nesta noite. Esse é um corinho que eu canto bastante lá na igreja, eu, evangelista Osiano, né? O nosso irmão Roberto França também teve louvando a Deus com esse corinho, um corinho que nos acompanha há alguns anos, né? Meu pai sempre cantou desde que eu era pequeno, né? Cresci ouvindo ele cantar esses louvores na igreja, em casa, então ele nos marca muito, amém? Vamos louvar a Deus conosco? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Aleluia. Em Jesus eu toquei salvação, encontrei e a paz para o meu coração. Oh, glória a Deus. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Cante comigo você em casa aí. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Cante comigo aí. Em Jesus eu toquei salvação, encontrei e a paz para o meu coração. Aleluia. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor marcou encontro contigo nessa noite. Apesar das intempéries, muitas vezes ficamos desesperados quando as coisas fogem ao nosso controle. Não sabemos como nos comportar, não sabemos como agir, né? Mas o que nós temos que fazer, como a palavra de Deus diz, lançamos sobre o Senhor
as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E se verdadeiramente servimos a Deus em espírito e em verdade, se verdadeiramente tivermos um encontro com Deus e se fomos tocados pelas suas santas mãos e que temos compromisso com esse Deus, nós precisamos de voltar para o nosso Deus em espírito, alma e corpo. Aleluia. Quando servindo a Deus pela metade, quando servindo a Deus por obrigação, quantas pessoas servindo a Deus porque não tem outra coisa a fazer, porque acha que essa é a forma de servir a Deus. Não, querido. Servir a Deus, nós temos que servir a Ele em espírito, alma e corpo. Porque se servir a Deus pela metade, servir a Deus de qualquer jeito, não tem valor algum para Deus e somos apenas perdendo o nosso tempo. Mas que nós possamos verdadeiramente fazer uma entrega total, real, a nossa vida no altar, procurarmos melhorarmos a cada dia. Deus tem usado profeta, Deus tem usado servo, Deus tem usado pregadores e pregadoras. Deus fala conosco de diversas formas, né, por intermédio de louvor, pregação, às vezes uma conversa com um amigo, uma palavra exortativa na igreja, no ensino bíblico da escola dominical, nos cultos bíblicos, né, ou você também orando em casa também, lendo a tua Bíblia, o Espírito de Deus fala e você sabe por meios, canais que Deus se utiliza para falar comigo e contigo. Sabe por quê? Porque Deus não quer nos perder, não abre mão de nós, mas requer de nós santidade, fidelidade, obediência. Que nós possamos entender isso e cada dia lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. E como o segundo refrão desse hino que eu cantei agora, né, em Jesus eu toquei, salvação encontrei, né? Hoje eu tenho de Deus, hoje eu sinto de Deus o perdão, porque eu toquei em Jesus. Amém? E quem sabe nessa noite você, como sempre o evangelista Luciano está pregando na igreja, tocar no Senhor de maneira diferente, deixar de ser religioso, religiosa e servir a Deus em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe. Neste momento, você está vendo aqui que a gente está de improviso, né? Eu estou sozinho aqui no quarto, inclusive, né? Então, você perdoe a gente pelas falhas. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live sozinho, inclusive, porque eu me senti no dever de estar fazendo essa live para comunicar aos irmãos sobre esse fato que ocorreu na nossa igreja. Mas eu creio que é passageiro, porque tem muitos joelhos no chão orando, tanto os irmãos da nossa igreja, irmãos de outros ministérios, estão orando a Deus. Certamente tem pessoas que nessa noite nos acompanham de casa, pelo Facebook, e certamente deve estar dando falta, né, do culto transmitido. Nós vamos também nos esforçar para poder colocar os cultos gravados nos dias de intervalo, né, que assim os irmãos vão ter a oportunidade de assistir os cultos e assim sermos edificados até essa normalidade voltar, para que a gente possa voltar de volta, estar no templo, na casa de Deus, louvando e adorando ao Senhor. Mas enquanto isso não acontece, convido a você que juntamente comigo possa abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 4, uma leitura de todos nós já conhecida, e orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra. Não tinha nada preparado, mas orando ao Senhor, porque o Senhor sabe do que eu preciso, do que você precisa. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, né, você sabe o que você precisa. Não sei somente os irmãos da nossa igreja que estarão assistindo, se outros irmãos também vão assistir. Deus sabe com quem Ele quer falar. Então eu quero fazer a leitura de alguns versículos no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 1, e alguns versículos para a nossa meditação. Se você puder abrir a sua Bíblia aí na sua casa, nesse exato momento, convido você para me acompanhar nesse instante, amém? Que diz assim, o livro de Filipenses, livro escrito pelo apóstolo Paulo, versículo 1 diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Versículo 4 e 5 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, refazendo a leitura, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Glória a Deus. Versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo de número 13 e o versículo de número 19, para fecharmos a leitura, diz, versículo 13 diz assim:
posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em outras versões diz, tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em outras versões. O versículo 19 diz, para fechar essa leitura: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, neste momento acabamos de fazer a leitura da Tua Palavra. Senhor, que não sejam meus lábios nada a dizer, porque eu não tenho, Senhor, sabedoria na parte humana para poder falar nada, mas que o Teu Espírito possa falar por mim, ao coração do Teu povo. Usa-nos como uma vez mais em Tuas mãos para a Tua glória e o louvor. Assim te damos graça por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma leitura de todos nós já conhecida, que diz assim para nós: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Paulo tinha sempre uma preocupação com as igrejas, e eu vejo essa preocupação inclusive aqui com os irmãos da igreja de Filipenses, dos irmãos colossenses. Paulo, dos irmãos de Colossenses, a igreja de Colossenses, ele não teve a oportunidade de ir, mandou carta, no caso dos irmãos de Tessalônica, também teve a oportunidade de estar junto, mas depois teve que se retirar para um outro lugar, e depois, no momento de sua preocupação, ele enviou a Timóteo para buscar saber como estavam os irmãos de Tessalônica, saber como é que estava a fé dele, e se aplica também aos irmãos de Filipenses e aplica a nós. Paulo fala assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Todo pregador, evangelista, seja ganhador de alma, pastor de igreja que tem compromisso com a obra, pode ter certeza que tem alegria quando vê a alma se rendendo aos pés do Senhor, tem alegria de ver filhos pródigos voltando à casa de Deus e principalmente se mantendo firme. Nesse tempo que agora estamos vivendo, tempo eu continuo profetizando e declarando essa palavra pós-pandemia, porque estou profetizando, chamando a existência a cura, chamando a existência a intervenção do Senhor. Nós sabemos que muitas vidas têm sido dizimadas, mas nós, como povo de Deus, nós temos a fé, temos a esperança, temos o poder de Deus. É claro que Deus faz como lhe apraz, mas nós podemos declarar, nós podemos profetizar a cura, é o que nós estamos fazendo nesta hora. Então, Paulo, ele fala aos amados irmãos de Filipenses, que a preocupação dele diz: minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor. Você está firme? Como é que está a sua fé? Ela está balanceada? Ela está se deixando levar por alguma circunstância, porque alguém disse, deixou de falar, porque você está andando por vista? A Bíblia vai dizer para nós, no livro de 2 Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 4, lá na altura do versículo 10 em diante, ou 13, não sei, foge a memória, que diz assim, que nós andamos por fé e não por vista. Muitas vezes as pessoas de fora que não servem ao nosso Deus, até mesmo parentes, amigos, muitas vezes não nos compreendem pelo estilo de vida que nós temos, de viver pela fé, não pelo fato da obra em si apenas, mas trabalhamos, ganhamos sustento, mas o estilo de vida que é diferente. Então, quer dizer, os frutos se dão quando nós nos estamos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Então, é isso que Paulo está aqui falando aos irmãos filipenses: minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor. E como é que está a sua firmeza? Na palavra, na oração, no jejum, na vida com Deus, de andar com Deus, ainda que as coisas parecem ter saído fora do lugar, mas quero te dizer e afirmar: Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada, mas o Deus quer ver a firmeza da nossa fé em meio ao temporal, em meio à dificuldade, em meio às adversidades, em meio às lutas. A Bíblia vai dizer para nós no livro de João, capítulo 16, 33, dizendo desta maneira: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Hebreus capítulo 12, lá no versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos têm que estar postos em Cristo, ou seja, na palavra, olhando para o céu, olhando para Deus, olhando para a palavra. E vamos seguindo aqui, versículo 4 e 5 diz assim: regozijai sempre no Senhor. Eu sei que tem dia que não é fácil, não vamos ser hipócritas. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem dia que a gente está meio cabisbaixo, ansioso, triste, preocupado, muitas das vezes, porque às vezes não conquistamos algumas coisas, ficamos um pouco meio cabisbaixo, meio baixa autoestima, ficamos, como diz um pastor lá no Rio de Janeiro, meio borocochô, mas a nossa alegria é Cristo, porque temos que assimilar o quê?
reconhecer que Deus tem sustentado-nos até aqui, tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem suprido a nossa mesa. Muitas vezes, e às vezes eu falo com a minha esposa, muitas vezes na forma que vivemos, muitas vezes estamos vivendo melhor, comendo melhor, um estilo de vida melhor do que levavam no passado. Muitas vezes você pode não ter tudo aquilo que você deseja, almeja, sonha, porque tudo tem um tempo certo de acontecer. Se está na mão do Senhor, creia que no seu devido tempo Deus vai realizar os sonhos. Se estiver na vontade dele, Deus vai cumprir na tua e na minha vida. Amém? Você recebe essa palavra? Deus abençoe a sua vida. E fala assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor está perto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquilo que eu tenho e os livra, mas o Senhor nos deixou uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, uma palavra, né, sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Né? Mas ele fala que seja a vossa equidade conhecida de todos os homens. O que é equidade? Vem a ser o quê? Justiça, estilo de vida, retidão, andarmos de santidade diante desse mundo caótico, tantas coisas, né, de perna para desculpa o termo, né, de ponta cabeça. Né? E o crente nesse mundo tem que ser o que? Agente de Deus, ser sal da terra, luz do mundo e fazer a diferença. Então, que eu e você possamos realmente andar no caminho da justiça, porque o verdadeiro homem espiritual, ele produz fruto pela bondade, pela justiça e pela santidade. Não se esqueça disso, está em Efésios capítulo de número 4. Prosseguindo aqui: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições seja em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, eu não recebi, mas estou dando ação de graça. Eu estou passando pela prova, estou passando pela luta, mas estou dando ação de graça, porque eu estou pela fé enxergando, né, a terra prometida, eu estou enxergando a provisão do Senhor, eu estou profetizando. Eu não tenho aqui agora na mão, né, não tenho aí nas condições, não tenho aquilo que eu desejo e sonho, mas o Deus que eu sirvo é o Deus que quer ver o meu posicionamento em minha prova, em minha luta, porque Deus deu livramento a Daniel, porque era um homem que orava 3 vezes ao dia, tinha temor a Deus, andava com Deus. E no caso, a Bíblia vai dizer que quando ele foi lançado dentro da cova dos leões, né, pela sua intimidade com Deus, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor fechou a boca do leão, e quando o rei Dário no dia seguinte chamou para Daniel, que ele foi alçado, a Bíblia fala que ele foi salvo porque crera no seu Deus. Olha aí que coisa tremenda. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, você já bem sabe, né? Mas foram salvos, mesmo até não fazendo questão da sua própria vida, digo entre aspas, porque o rei estava já transtornado, já endemoniado, querendo tirar a vida deles, porque não quiseram adorar o Deus que ele tinha construído. Falou, ele no caso dizendo, preferimos estar sendo eliminado pelo fogo do que dobrar o joelho. E ele ainda fala assim: se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele não vai nos livrar. Se ele não quiser, ele não vai nos livrar. E nós vamos ver esse mesmo tipo de comportamento com Davi, quando diante do gigante Golias, quando vinha contra ele, que Golias amaldiçoou ele pelos seus deuses, ainda falou: sou eu algum cão para que tu venha contra mim com pau e pedra? E Davi, cheio de Deus, abre um parente aqui, vou falar. Davi, cheio de Deus naquele momento, libera uma palavra de poder para aquela situação, dizendo: tu vem a mim com espada e com lança, mas ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem sabe eu não sei o que a tua boca tem proferido. Não estejas inquieto por coisa alguma. Tem dia que realmente nós, como seres humanos, parece que nós perdemos o controle das coisas, mas não estejas inquieto em coisa alguma, mas declara uma palavra de poder. Mostra que o teu Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, porque quando você está dentro da igreja, tem irmãos, homens, mulheres de Deus abençoados, está do teu lado orando, intercedendo, é bênção. Mas agora, talvez é o momento de você declarar para esse quadro de vida que você está falando: eu estou vivendo aqui, mas não vai ser para sempre. Deus vai me tirar por cima, Deus vai abrir uma porta, Deus vai enviar escape, Deus vai enviar solução, Deus está ouvindo a minha oração. Ou seja, ter convicção de fé. Por isso a Bíblia vai dizer, 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória é a nossa fé. Fé é para ser vivida, fé é para ser praticada, fé é para estar em ação, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, Sadraque, Mesaque e Abednego, e no caso Daniel, venceram aquelas circunstâncias porque andava com Deus, tinha temor a Deus e verdadeiramente cria no Deus a quem servia. Muitas das vezes desafios nos vêm a nós para nos testar, para nos provar, para nos provar para nós mesmos se nós cremos, confiamos e acreditamos no Deus a quem nós servimos, dizer que acreditamos, porque
Tem gente que vai na fé dos outros, né? O irmão é muito abençoado, a irmã é muito abençoada, cheio de poder, Deus revela, né? Deus mostra no profundo, maravilha, né? Mas na hora que chega a sua vez, que Deus tira todo o cenário, que é só você e o quadro, e aí? Você vai orar, vai reclamar, vai murmurar ou vai usar a sua fé? Fica essa pergunta para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós irmos para o final aqui, não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Se for você observar que na maioria das mensagens que prego na igreja, em algum lugar que vou, sempre faço menção da oração, porque a oração é a chave da vitória. A oração é um meio, um método, uma ferramenta que Deus entregou a mim e a você. Quantas das vezes nós somos omissos, covardes, quantas vezes nós somos relaxados, temos tempo para orar e não oramos. E haja vista que nesse tempo que estamos vivendo em todo o planeta, em todo o Brasil, em todo o estado, em todo o município, perdão, irmãos, o Senhor requer de nós. Muitas vezes o Senhor permite a luta, a dificuldade, a adversidade na minha, na tua vida, sabe para quê? Para a gente dobrar os nossos joelhos, porque estamos distraídos com internet, com TV, com os afazeres. Então, como Marta, Maria aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava, e Marta preocupada com os afazeres de casa. Assim tem muito crente, tá aí abarrotado com as coisas da vida. Não estou dizendo, presta atenção para você não distorcer a minha palavra. Eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar, tenho que fazer, tenho que construir e tenho que fazer assim, assado, né? Está distraído com coisa passageira da vida, coisas efêmeras. Eu não estou dizendo que você não tem que batalhar pelos seus sonhos, pelos seus ideais. Todos nós temos que fazer isso. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia, a nossa Bíblia diz que, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. E o reino de Deus está ocupando que lugar na minha e na tua vida? Fica essa pergunta para você. Amém? Para nós irmos para o final aqui. Versículo 13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E o versículo 19: o meu Deus, porém, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo, ele fala de uma maneira convicta, com confiança, porque certamente ele deve ter lido, né? Claro que isso é a experiência dele para com Deus, e a Bíblia diz que confia no Senhor, só como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 84, versículo 12 diz assim: bem-aventurado o Senhor dos Exércitos, o homem que em ti põe a sua confiança. Então, nesse texto, eu aprendo que talvez hoje você pode não ter o recurso sobre a sua mão, talvez esteja faltando, talvez você que me ouve, me vê, minha irmã, meu irmão, criança, jovem, obreiro, quem sabe, amigo que pela primeira vez está acessando a nossa página no YouTube da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, AD, Ministério Restaurando Vidas. Quem sabe você pode ter entrado na nossa página e Deus neste momento está usando a minha vida para falar contigo. Põe a sua fé em Deus, põe a sua confiança em Deus. Paulo está dizendo para nós aqui: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo, suprirá todas as vossas necessidades. Pode colocar também aqui na primeira pessoa do verbo, eu também, né? Suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, porque Deus, ele pode todas as coisas. Lá no livro de Lucas 1:38 diz: porque para Deus nada é impossível. Jesus, quando ressuscitou, diz: todo o poder me dado nos céus e na terra. E o Senhor, quando fala que haveria de dar um filho para Abraão e Sara, lá no início, em Gênesis, né, na altura do capítulo 15, fala para eles que eles iam ser pais. Abraão já com praticamente 99 anos, e Sara com 90, e Sara estava atrás